O que vem à sua mente quando pensa na China? A Grande Muralha, pandas ou talvez a enorme população? Pois se segure, porque estamos prestes a virar essas expectativas de cabeça para baixo. Desde mercados que desaparecem antes do amanhecer até parquinhos projetados para idosos. Este país está cheio de surpresas. Hoje vamos explorar 10 das coisas mais estranhas que você só encontra na China. Número 10. Parque Geológico Zhangye. É difícil acreditar que um lugar como o Parque Geológico Nacional de Zhangye exista fora de uma pintura. Conhecido como as Montanhas Coloridas da China, essa maravilha natural impressionante apresenta formações rochosas vibrantes que ondulam pela paisagem como pinceladas em uma tela. Com uma área de mais de 320 km², o local é considerado um dos destinos mais espetaculares do país e foi oficialmente reconhecido como Geoparque Global da Unesco em 2019. Localizado nos condados de Sunan e Linzi, na cidade de Zhangye, o parque está situado ao norte das montanhas Qilian. O destino mais visitado pelos turistas é a área cênica de Linzidangxia, que fica a cerca de 30 quilômetros a oeste do centro da cidade. Esse local oferece fácil acesso e passarelas bem estruturadas, permitindo que os visitantes se aproximem das formações rochosas incríveis. Para quem deseja explorar além dos pontos turísticos mais populares, a área cênica de Binghu, localizada na margem norte do rio Liuan, proporciona uma experiência diferente. Aberta em 2014, essa parte do parque cobre 300 km², com altitudes variando entre 1.500 e 2.500 metros. Diferente das ondas coloridas de Linzi, Binghu é famosa por suas imponentes falésias e formações rochosas dramáticas. Outra opção menos explorada é a área cênica de Sunandangxia, ao sul de Linzi, na região de Gana. Embora menos desenvolvida, ela oferece um refúgio tranquilo e uma oportunidade de contemplar a beleza bruta da região. A fama de Zhangye Danxia é bem fundamentada e de longa data. Em 2005, um painel de jornalistas de 34 grandes veículos de comunicação chineses votou para incluir o local entre as paisagens Danxia mais belas do país. Já em 2009, a revista Chinese National Geographic o classificou entre as 6 formações geológicas mais impressionantes da China. Desde então, o parque se tornou um dos destinos turísticos mais procurados da região. Para melhorar a experiência dos visitantes, uma rede de passarelas e estradas de acesso conecta as áreas mais populares do parque. Em 2014, a área de Binghu recebeu um investimento de 100 milhões de yuans, tornando o local mais acessível e amigável para os turistas. O que realmente diferencia o Parque Geológico Nacional de Zhangye é sua hipnotizante paleta de cores. Camadas de vermelho, amarelo, laranja e verde se espalham pela paisagem como uma tela viva. Essas tonalidades foram formadas ao longo de milhões de anos, à medida que camadas de arenito e minerais foram compactadas e esculpidas pela ação do vento e da chuva. O resultado é uma obra-prima natural impressionante que parece ter saído de outro mundo. Seja você um amante da natureza, um fotógrafo ou simplesmente alguém que adora explorar paisagens únicas, este parque precisa estar na sua lista de lugares para visitar. Não importa se você decide ficar na área de Linzi ou se aventurar pelas regiões mais isoladas de Binghu e Sunan, uma coisa é certa: essa experiência será inesquecível. Pode confiar, nenhuma foto faz jus à grandiosidade do lugar. Você tem que ver com seus próprios olhos. Número 9. Mercados madrugadores. Se você acha difícil acordar cedo, então os mercados madrugadores da China vão te surpreender. Enquanto a maioria das cidades ao redor do mundo começa a se movimentar por volta das 8 ou 9 da manhã, em algumas regiões da China, antes mesmo do sol nascer, ruas e praças já estão cheias de vida com feiras que surgem do nada e desaparecem antes do dia realmente começar. Esses mercados relâmpagos são uma tradição cultural e uma necessidade prática, especialmente em áreas rurais e cidades menores. A grande particularidade desses mercados é o horário inusitado em que funcionam. Muitos começam a operar por volta das 4 ou 5 da manhã e, em poucas horas, já estão completamente desmontados, sem deixar rastros. Assim que o fluxo de compradores diminui, os comerciantes rapidamente empacotam tudo, e a rua volta a parecer um espaço comum, como se nada tivesse acontecido.
Esse ritmo acelerado permite que moradores consigam comprar produtos frescos logo cedo e sigam com suas rotinas diárias sem precisar interromper o trabalho ou outros compromissos. E o que se vende nesses mercados? Praticamente tudo. Os moradores locais encontram frutas recém-colhidas, vegetais ainda cobertos pelo orvalho da madrugada, carnes, peixes que acabaram de ser retirados da água, ervas e temperos fresquíssimos. Além disso, esses mercados são conhecidos por oferecerem ingredientes raros e tradicionais da culinária chinesa que muitas vezes não estão disponíveis em supermercados comuns. Mas talvez o grande destaque dos mercados madrugadores seja a incrível oferta de comidas típicas para café da manhã. Se você estiver na China e quiser experimentar um café da manhã realmente autêntico, esses mercados são o lugar certo. Entre as opções mais populares estão os famosos jianbing, uma espécie de panqueca crocante recheada com molho de soja, ovo e ervas. Os baozi, deliciosos pãezinhos cozidos no vapor recheados com carne ou vegetais, além dos mingaus de arroz, conhecidos por serem leves e nutritivos. Tudo é preparado na hora e servido bem quente, perfeito para começar o dia com energia. Além de serem uma experiência gastronômica única, os mercados madrugadores são um reflexo da cultura local e do estilo de vida chinês. Eles mostram como o aproveitamento do tempo é valorizado no país e como as tradições antigas ainda permanecem vivas, mesmo em meio ao avanço da modernidade. Se você tiver a oportunidade de visitar um desses mercados, prepare-se para um ambiente vibrante, cheio de aromas, sabores e sons. Mas lembre-se, se você chegar tarde, pode acabar encontrando apenas ruas vazias e nenhuma evidência de que um mercado tão movimentado esteve ali algumas horas antes. Número 8. Estacionamentos para guarda-chuvas. Se você já passou pelo incômodo de entrar em um shopping, restaurante ou escritório carregando um guarda-chuva encharcado, sabe o quanto isso pode ser irritante. Mas na China, esse problema tem uma solução simples e extremamente organizada: os estacionamentos para guarda-chuvas. Sim, em várias cidades chinesas, você pode encontrar suportes exclusivos para que as pessoas deixem seus guarda-chuvas com segurança enquanto fazem suas atividades. Esses suportes funcionam como verdadeiros estacionamentos, com vagas numeradas onde cada pessoa pode encaixar seu guarda-chuva sem preocupação. Alguns deles são simples, apenas um local designado para deixá-los, mas outros são mais sofisticados, com sistemas de travamento e chaves que garantem que ninguém acabe pegando o guarda-chuva errado. Ou pior, levando o seu por engano. Essa ideia não apenas mantém os estabelecimentos mais organizados, mas também evita aquele problema clássico de molhar o chão inteiro ao entrar em um ambiente fechado. E as inovações não param por aí. Em muitas cidades chinesas, existem também os guarda-chuvas compartilhados, um conceito muito parecido com os sistemas de aluguel de bicicletas que já existem em várias partes do mundo. A ideia é simples. Se começar a chover do nada e você não estiver preparado, pode simplesmente alugar um guarda-chuva em um ponto de retirada e devolvê-lo em outro local depois de usá-lo. Esse sistema ajuda a reduzir o desperdício, já que muitas pessoas acabam comprando guarda-chuvas baratos em dias de chuva e depois os descartam. Com a opção de aluguel, menos produtos são desperdiçados e mais pessoas podem se proteger da chuva sem precisar comprar um novo toda vez. Outro detalhe interessante é que alguns desses pontos de retirada de guarda-chuvas possuem tecnologia integrada. Muitos são equipados com sensores que identificam quando um guarda-chuva foi retirado e notificam o sistema para rastrear seu uso. Em alguns casos, os usuários podem pagar pelo tempo de uso diretamente pelo celular, tornando o processo extremamente conveniente. Essas inovações fazem parte de um esforço maior para tornar as cidades chinesas mais organizadas e eficientes. Pequenas mudanças como essas podem parecer detalhes, mas fazem uma grande diferença no dia a dia da população. Afinal, quem nunca enfrentou o dilema de onde colocar um guarda-chuva molhado ao entrar em um prédio? Na China, essa preocupação já tem uma solução prática. Se esse tipo de inovação chegasse a outros países, certamente ajudaria a evitar muitos transtornos nos dias chuvosos. Afinal, ninguém gosta de carregar um guarda-chuva pingando pela cidade ou se deparar com um monte deles espalhados pelo chão na entrada de lojas e restaurantes. Será que um dia veremos essa ideia se espalhar pelo mundo? Número 7. Academias ao ar livre para idosos.
Na China, manter-se ativo na terceira idade é levado muito a sério. Uma das formas mais interessantes de incentivar os idosos a praticarem exercícios físicos é por meio das academias ao ar livre. Espalhadas por parques, praças e até mesmo em áreas residenciais, essas academias foram projetadas especialmente para atender às necessidades da população mais velha, promovendo saúde e bem-estar de maneira acessível e gratuita. Diferente das academias convencionais, que muitas vezes podem parecer intimidadoras ou exigirem mensalidades caras, esses espaços são completamente gratuitos e voltados para o exercício de baixo impacto. Os equipamentos são projetados para fortalecer a musculatura, melhorar a mobilidade e incentivar o equilíbrio sem forçar demais o corpo. Entre os aparelhos disponíveis, é possível encontrar simuladores de caminhada, bicicletas fixas, barras paralelas, aparelhos para alongamento e até dispositivos para exercícios de torção do tronco, tudo pensado para proporcionar um treino completo sem risco de lesões. Além de promoverem a saúde física, essas academias também cumprem um papel social muito importante. Nos parques chineses, é comum ver grupos de idosos se reunindo todas as manhãs para praticar exercícios juntos, seja utilizando os aparelhos, seja fazendo tai chi ou danças em grupo. Essa interação diária ajuda a combater o isolamento social e proporciona um ambiente amigável, onde as pessoas podem fazer novas amizades enquanto cuidam do corpo. Outro detalhe interessante é que muitos desses equipamentos contam com instruções detalhadas, explicando como cada um deve ser utilizado corretamente. Algumas cidades chinesas foram ainda mais longe e instalaram telas interativas que oferecem vídeos explicativos sobre como executar os movimentos corretamente. Em alguns locais, profissionais de saúde ou instrutores voluntários também estão disponíveis para orientar os idosos e garantir que os exercícios sejam feitos de forma segura e eficaz. Essas academias ao ar livre fazem parte de um esforço maior do governo chinês para incentivar a longevidade e a qualidade de vida na terceira idade. Afinal, manter-se ativo fisicamente pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, melhorar a circulação, fortalecer os ossos e até prevenir problemas cognitivos, como demência e Alzheimer. A ideia dessas academias foi tão bem recebida que começou a se espalhar para outros países. Em lugares como Espanha, Alemanha e algumas cidades no Brasil, já é possível encontrar versões inspiradas nesse conceito. No entanto, na China, essas academias são uma verdadeira tradição e fazem parte da cultura local. Se essa ideia se popularizar ainda mais pelo mundo, pode ajudar muitas pessoas a envelhecerem de forma mais saudável e ativa. Afinal, quem disse que a academia é só para os jovens? Número 6. Calças com abertura para bebês. Já imaginou bebês andando por aí com calças que têm uma abertura estratégica para que possam fazer suas necessidades a qualquer momento? Na China, isso é algo completamente normal. Conheça as Kaidanku, também chamadas de calças com abertura no fundo, uma tradição centenária que facilita o treinamento do penico sem precisar de fraldas. Essas roupas infantis possuem uma costura aberta na parte de trás, permitindo que os bebês simplesmente se agachem para fazer suas necessidades. Em algumas situações, os pais seguram as crianças na posição correta. E pronto. Simples, eficiente e sem o uso de fraldas descartáveis. Esse método é muito prático, mas para quem visita a China pela primeira vez, ver bebês correndo por aí com o bumbum exposto pode ser um choque cultural. Muitos estrangeiros tiram fotos desses pequenos e ficam maravilhados com essa prática, que é tão icônica para a China quanto o retrato de Mao Tse-tung na Praça Tiananmen. Antigamente, as Kaidanku eram usadas em quase todo o país, especialmente nas áreas rurais. Mas os tempos estão mudando. Pais mais jovens nas cidades preferem fraldas descartáveis, consideradas mais higiênicas e práticas. Além disso, grandes marcas de fraldas investiram pesado em publicidade, ajudando a popularizar o produto no mercado chinês. Curiosamente, enquanto os chineses estão trocando as calças abertas pelas fraldas modernas, há pais ocidentais redescobrindo o método tradicional chinês. O movimento chamado eliminação comunicativa prega o abandono das fraldas descartáveis em favor de um treinamento mais natural e precoce. Os adeptos dessa prática dizem que as crianças que usam Kaidanku aprendem a usar o penico muito mais rápido. Além disso, há benefícios como menos assaduras, menos acidentes
e uma grande redução no lixo gerado por fraldas descartáveis. Na China, esse treinamento pode começar logo nos primeiros dias de vida. Os pais seguram o bebê em uma posição chamada Ba, um agachamento confortável que facilita a evacuação. Eles também fazem um som de assobio suave para indicar que é hora de ir ao banheiro. Com o tempo, o bebê aprende a associar o som ao momento de fazer suas necessidades. Quando a criança começa a andar, as Kaidanku tornam tudo ainda mais simples. Se o bebê precisar ir ao banheiro, os pais apenas o seguram sobre um vaso sanitário, um balde ou até mesmo um canteiro de plantas. Sim, às vezes isso acontece na calçada mesmo, mas sempre com um adulto pronto para limpar qualquer sujeira. Livros como Diaper Free, de Ingrid Bauer, ajudaram a popularizar esse conceito no Ocidente. Alguns pais até visitam comunidades chinesas em cidades como Nova York para comprar Kaidanku para seus bebês. Mesmo que esse método esteja caindo em desuso nas grandes cidades chinesas, ele ainda tem muitos fãs. Afinal, é econômico, ecológico e comprovadamente eficiente. Você acha essa técnica brilhante ou bizarra? Seja como for, ela mostra como os estilos de criação de filhos podem variar muito ao redor do mundo. E talvez até inspirar novas tendências em outros países. Número 5. Gansos de guarda. E se eu te dissesse que a melhor equipe de segurança não late, mas grasna? Pois é, em algumas regiões rurais da província de Guizhou, na China, a polícia decidiu trocar os cães de guarda por gansos. E acredite, essa estratégia funciona surpreendentemente bem. Uma dessas aves ganhou destaque quando ajudou a impedir um crime. Durante a madrugada, um homem tentou invadir um posto policial para recuperar sua moto apreendida. Mas os gansos de guarda estavam de prontidão. Assim que perceberam o intruso, fizeram um escândalo com seus grasnados ensurdecedores, acordando os policiais e frustrando a tentativa de invasão. Mas por que gansos em vez de cães? Na verdade, essa escolha faz muito sentido. O especialista em aves Patrick Cummins, diretor de conservação da Audubon, Connecticut, explica que os gansos são protetores muito mais habilidosos do que parecem. Primeiro, eles têm uma visão extremamente aguçada. Enquanto os humanos enxergam 3 cores primárias, as aves têm um quarto sensor de cor, permitindo que vejam luzes ultravioletas. Ou seja, um ganso percebe movimentos e sombras muito antes que qualquer pessoa. Além disso, gansos são territoriais e incrivelmente barulhentos. Se algo parecer suspeito, eles começam a grasnar sem parar, avisando todo mundo ao redor. Diferente de um cão de guarda, você não pode suborná-los com petiscos para que fiquem quietos. Na verdade, tentar acalmá-los pode só deixá-los ainda mais agressivos. Nos Estados Unidos, algumas fazendas já estão adotando gansos como protetores para seus rebanhos de galinhas caipiras. O instinto deles é proteger seu território a qualquer custo, o que os torna perfeitos para manter predadores afastados. Se você acha que os gansos são assustadores, espere até conhecer os cisnes. Apesar de não serem usados oficialmente como guardiões, são ainda mais agressivos. Existem relatos de cisnes atacando caiaques, expulsando pessoas de parques e até mesmo derrubando ciclistas que se aproximam demais. Mas o melhor de tudo, gansos são extremamente fáceis de manter. Eles se alimentam basicamente de milho triturado e grama, tornando-os muito mais baratos de cuidar do que cães. E como se não bastasse, esses pássaros também são inteligentes e organizados. Em cidades onde os parques são cortados por ruas movimentadas, é comum ver um ganso líder guiando o grupo para atravessar a estrada de maneira sincronizada, desafiando carros e caminhões como se fosse um sinaleiro ambulante. No começo, pode parecer estranho que a polícia chinesa tenha escolhido gansos como seus novos guardiões. Mas considerando que eles são alertas, leais, econômicos e incrivelmente barulhentos, faz todo o sentido. Afinal, ninguém quer mexer com um bando de gansos furiosos. Número 4. A megausina da China que desacelera a rotação da Terra. Já ouviu falar de uma barragem tão gigantesca que é capaz de mudar a velocidade da rotação da Terra? Isso não é ficção científica. É exatamente o que acontece com a barragem das Três Gargantas, na China. Construída sobre o rio Yangtze, na província de Hubei, essa maravilha da engenharia é o maior projeto hidrelétrico do planeta. A estrutura tem 185 metros de altura e um comprimento absurdo de 2.309 metros. Mas o que realmente impressiona é a quantidade de água que ela retém. Incríveis 451 bilhões de metros cúbicos.
Esse volume de água é tão colossal que altera a distribuição de massa do planeta, provocando um efeito curioso. Ele diminui ligeiramente a rotação da Terra, assim como um patinador que abre os braços para reduzir sua velocidade de giro. Mas a grandiosidade dessa usina não para por aí. Embora seja um símbolo de progresso e eficiência energética, a barragem das Três Gargantas também é cercada por polêmicas. De um lado, seus benefícios são inegáveis. Evita enchentes catastróficas, aumenta a capacidade de navegação do rio e gera energia limpa para milhões de pessoas. Mas, por outro lado, sua construção resultou no deslocamento forçado de mais de 1 milhão de moradores e na submersão de cidades inteiras, apagando séculos de história e cultura da região. Mesmo assim, a usina se tornou um ponto turístico surreal. Visitantes viajam de longe para admirar sua imensidão, e um dos momentos mais impressionantes é quando a barragem realiza descargas gigantescas de água, criando cascatas monumentais de espuma branca que parecem uma cena de filme de desastre natural. A barragem das Três Gargantas representa muito mais do que apenas um projeto energético. Ela é um exemplo da capacidade humana de moldar a natureza, para o bem ou para o mal. Seja encarada como um feito impressionante da engenharia ou uma interferência assustadora no equilíbrio do planeta, uma coisa é certa: essa é sem dúvida uma das construções mais estranhas e poderosas que só se encontram na China. Número 3. Moda do pijama nas ruas. Existe roupa mais confortável do que pijama? Se você acha que essa peça é apenas para dormir, precisa conhecer a moda dos pijamas nas ruas de Xangai. Aqui, sair de casa usando um conjunto de pijama não é um descuido, é um estilo de vida. As pessoas passeiam tranquilamente pelos supermercados, pedalam pelas avenidas e até jantam em restaurantes usando suas roupas de dormir favoritas. E não pense que se trata apenas de conforto. Para muitos moradores de Xangai, usar pijama em público é um símbolo de status. É como dizer ao mundo que você tem uma vida tão tranquila e bem resolvida que nem precisa se preocupar com roupas formais. A tendência começou nos anos 1990, quando Xangai passou por um grande crescimento econômico. À medida que mais pessoas conquistavam estabilidade financeira, surgiu o hábito de usar pijamas luxuosos fora de casa como uma forma de mostrar prosperidade. Algumas pessoas levam isso a outro nível. Já houve casos de famílias inteiras saindo para passear com pijamas, combinando de seda azul cobalto, decorados com rendas sofisticadas. Embora as autoridades tenham tentado banir essa prática em eventos internacionais, como a Expo Xangai 2010, muitos moradores ainda se recusam a abrir mão desse costume único e ultra confortável. Seja qual for o motivo, uma coisa é certa: andar de pijama em público nunca foi tão estiloso quanto em Xangai. Número 2. Os dinossauros que se beijam. Imagine dirigir por uma estrada e de repente dar de cara com 2 dinossauros gigantes trocando um beijo no meio do caminho. Pois é exatamente isso que você encontra na cidade de Erenyot, no norte da China, perto da fronteira com a Mongólia. Essa escultura surreal é formada por 2 enormes brontossauros que se estendem de um lado a outro da estrada, com seus pescoços longos, se encontrando no meio para um beijo simbólico. Mas por que esse arco de dinossauros existe? Erenyot tem uma longa história com fósseis pré-históricos. Desde a década de 1920, paleontólogos descobriram na região alguns dos maiores e mais bem preservados fósseis de dinossauros da Ásia. Por conta disso, a cidade recebeu o apelido de Cidade dos Dinossauros. O monumento foi construído em 2007 para celebrar o passado pré-histórico da região e, ao mesmo tempo, criar um ponto turístico curioso. Com 19 metros de altura e 34 metros de largura, esses brontossauros colossais dominam a paisagem. Ao todo, a estrutura abrange 80 metros, tornando-se um dos arcos rodoviários mais impressionantes e estranhos do mundo. Mas os dinossauros apaixonados não estão sozinhos. Ao redor do portal, espalham-se várias outras esculturas de dinossauros, cada uma em uma pose diferente, como se estivessem vagando pelo local. A cidade também abriga um museu dedicado à paleontologia e um parque temático chamado Dinosaur Fairyland, onde visitantes podem aprender mais sobre as criaturas que um dia reinaram ali. Milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, essa região era cheia de lagos cristalinos e florestas exuberantes, muito diferente do deserto árido que existe hoje. Entre as espécies que habitaram o local está o Gigantoraptor erlianensis,
um dinossauro carnívoro de 8 metros de comprimento, um dos maiores da sua categoria. Seja você um fã de paleontologia ou apenas um viajante em busca de paisagens incomuns, Herrenhout oferece uma experiência única. Afinal, não é todo dia que você pode passar sob um beijo de dinossauros gigantes. Número 1. Namorados de aluguel para o Ano Novo Chinês. Ano Novo Chinês. Uma época de festas, comida farta, fogos de artifício e perguntas constrangedoras da família sobre sua vida amorosa. Para muitos solteiros na China, a reunião familiar se torna um verdadeiro campo minado emocional, com tios e avós perguntando sem parar: quando você vai se casar? Para evitar essa pressão, uma solução inusitada se tornou um fenômeno no país: alugar um namorado ou namorada para apresentar à família. Isso mesmo! Em sites como Taobao, a maior plataforma de comércio eletrônico da China, é possível contratar um parceiro falso por um dia, com direito a pacotes personalizados que incluem passeios, jantares e até fotos românticas para convencer os parentes. Os preços variam, mas por cerca de 500 yuans por dia, aproximadamente $50, é possível contratar um companheiro temporário para sobreviver às festas, sem ter que encarar perguntas invasivas. Essa tendência já virou tema de séries de televisão e filmes românticos. Um exemplo é o popular drama chinês Rent a Girlfriend for Home Reunion, onde um casal falso acaba desenvolvendo sentimentos reais. Um clássico roteiro de comédia romântica que está ganhando vida real na China. No fim das contas, essa tendência mostra como a China moderna está equilibrando tradição e tecnologia de maneiras inesperadas. Essas foram 10 das coisas mais inusitadas que só existem na China. Qual delas você achou mais interessante? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!